Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, batiza-me, Senhor. E deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. E deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo Encontro de Catequese. O tema que hoje propomos é um mergulho no sacramento do batismo. Evidente que, limitados pelo tempo, faremos apenas um recorte naquilo que é o essencial. Mas antes um lembrete. O conceito de sacramento, mistério, já foi tratado num vídeo passado sobre sacramento propriamente. Vale a pena conferir lá no nosso canal, ok? Bom, mas por que vale a pena falar sobre batismo nos dias de hoje? Ora, porque ainda tem algo de superficial na compreensão e é frequente uma ideia infantilizada, relativista com relação ao batismo. E aí perde-se o significado de seguir Jesus e a proposta do reino de Deus. É possível que se entenda o ritual do batismo como uma obrigação que a pessoa deve passar pelo crivo da igreja para formalizar a passagem para o céu. Ou ainda, para alguns, o batismo católico é mais uma opção dentre tantas que algumas igrejas e seitas por aí oferecem e que se pode escolher para ver qual se encaixa melhor em seu perfil. Portanto, precisamos compreender melhor o porquê do batismo e a sua realidade como meio de salvação, realidade que purifica e santifica pelo banho com água e pela palavra. Vamos lá. Primeiro, a palavra mergulho. Aqui está a realidade semântica da palavra batismo, ou seja, o verbo grego baptizo significa em sua origem imergir, mergulhar, lavar. No Novo Testamento se encontra essa atividade ligada a João, aquele que batizou Jesus. Também a origem do gesto de mergulhar uma pessoa na água com o sentido de limpar, purificar, regenerar, vem do judaísmo, do banho ritual, com seu significado de conversão pela observância dos mandamentos, conforme se observa nas passagens do profeta Ezequiel, lá no capítulo 36. O profeta nos recorda que Deus nos purifica de toda imundície e nos dá um coração novo. E isso ainda está bem presente na tradição dos nossos irmãos mais velhos, os judeus. O mikvê foi largamente usado como ritual de purificação no judaísmo antigo e na comunidade dos essênios de Qumran. Depois seguiu as tradições e ainda hoje é muito comum. Consiste num reservatório ou piscina de água viva, onde os judeus imergiam antes de suas tarefas religiosas. É um preceito judeu, com um belo sentido. Depois de mergulhar no mikvê, ele se levanta como nova criatura, pronta para servir a Deus. Bom, voltando agora à nossa realidade. A experiência do mergulho batismal pode soar como sem sentido, na medida em que não se compreende o contexto teológico, bíblico e litúrgico do sacramento. O simbolismo da água, que é o elemento central do sacramento, do batismo, tem um porquê e um sentido para ser empregado, uma vez que foi plasmado no eixo da história da salvação. Então vamos às fontes. A Sagrada Escritura nos narra os seguintes textos. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz o texto: No princípio,
o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, para que elas pudessem, com a força de Deus, santificar e fecundar. A narrativa do dilúvio em Gênesis capítulo 6, versículo 5, até o capítulo 9, versículo 17, prefigura o novo nascimento. As águas vêm de Deus para sepultar os vícios e a corrupção e fazer nascer a nova humanidade santificada. O poder de Deus pelas águas refaz a vida humana. Já a passagem pelas águas do Mar Vermelho, narrada no Êxodo capítulo 14, versículos de 15 a 31, fecunda os filhos de Deus, libertos da escravidão do mal. De criaturas humanas renascem filhos de Deus. Onde havia morte, pela ação do Senhor, agora o povo tem vida em um lugar onde corre leite e mel. Já no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de 9 a 11, a plenitude do ritual batismal vem com Jesus, que se deixou ser batizado por João Batista. É evidente que, de todo o contexto bíblico, podemos compreender que, no eixo da história da salvação, Deus preparou um caminho de encontro com o sacramento do batismo. Para confirmar a tipologia bíblica do Primeiro Testamento, Jesus se deixou batizar no Rio Jordão e plenificou aquele banho batismal com a unção do Espírito Santo. Todo esforço bíblico da história da salvação quer nos conectar com algo maior. Na celebração, e aqui a celebração quer tornar célebre o fato da morte e da ressurreição gloriosa de Cristo, aquele que se entrega pela fé à celebração participa sacramentalmente do mistério pascal de Cristo. Daí a lógica de se celebrar os batismos na noite santa da vigília pascal, onde se configura mais claramente o fato salvífico da ressurreição de Jesus, que nos inclui em seu destino. Ao ser mergulhado e emergir da água pela ação do Espírito Santo, o batizado recebe o dom de ser enxertado e configurado em Cristo. E assim pode-se dizer, como Paulo: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nesse sentido, e o mais importante, é que o batismo não é uma opção, mas um imperativo do amor de Deus, pois o batismo é um dom do Pai do céu que nos atrai a si. Deus, por sua iniciativa amorosa, nos concede a participação em sua glória, pois afinal é o próprio Deus que promove o encontro sacramental com Ele. Os efeitos do batismo são concretos, pois não vêm de mãos humanas. As mãos humanas são instrumentos de Deus que ajudam as pessoas a serem transformadas e configuradas, de criaturas para herdeiras do reino, de criaturas humanas para filhos adotivos de Deus, de criatura cega e muda fechada ao diálogo com o Pai, para o filho capaz de dialogar com Deus em Cristo morto e ressuscitado pela ação do Espírito Santo. Além disso, nos é conferido o perdão dos pecados e nos torna templo do Espírito Santo. Pela graça do batismo ainda, nos faz capaz de buscar e amar o Pai e cultivar a fé, a esperança e a caridade, virtudes teologais, dons de Deus para melhor vivermos a realidade do sacramento. Quando nos deixamos ser batizados, mergulhamos na cruz junto com Cristo. Essa é a verdade que se revela, pois é certo que o destino de Cristo nos inclui. Diz lá a carta aos Romanos capítulo 6, versículo 13 e 4. A cruz não mais é sinal de desgraça,
mas de salvação. Ela é sinal da remissão dos pecados que em Cristo, pelo batismo, o batizado torna-se redimido. Nos ensina Atos dos Apóstolos 2, versículo 38. A remissão é a superação do pecado e da morte, que liberta do jugo desses agentes do mal, para que o ser humano tenha liberdade de filho e não de escravo. Vale a pena conferir a Carta aos Romanos, capítulo 8, os versículos 14 a 17. Cristo assumiu o pecado da humanidade para libertá-la e conduzi-la ao Pai, para que Deus tomasse posse do ser humano como sua propriedade. Então, mergulhar mais fundo na realidade do batismo é ir ao encontro do mistério pascal de Cristo, sobretudo sua morte e ressurreição. E o mistério pascal é a dinâmica salvífica que se atualiza com o banho batismal em nós, sacramentalmente. Aliás, absolutamente real. Ou seja, a ação simbólico-sacramental que se realiza no batismo está em unidade com o acontecimento salvífico, pois na celebração do sacramento torna-se presente o mistério salvador. A graça acontece realmente. Portanto, o batismo é o acontecimento salvífico, história da salvação em ato, mistério atualizado que se realiza sacramentalmente, porque Cristo é o protagonista do acontecimento pascal que se atualiza no sacramento. É o Senhor mesmo o autor da ação sacramental. Por isso, a sua presença na força dinâmica do Espírito Santo é a causa eficaz do sacramento do batismo. Por ser batizado em Cristo, é preciso ir mais além. De tudo o que vimos, se impõe uma ética cristã para a vida. O que Paulo insiste lá em Romanos, capítulo 6, versículo 11 e 13. É a libertação do pecado, atitudes de justiça e serviço a Deus no mundo. Em outras palavras, é o seguimento de Jesus Cristo. Seguir Cristo é uma condição fundamental para o cristão. O verbo grego seguir, akolutel, aparece 79 vezes nos evangelhos e 73 vezes referente à pessoa de Jesus. Portanto, a Escritura nos ensina a seguir a pessoa de Jesus e não uma teoria, ideologia ou princípios. Por isso, quando Jesus convida a segui-lo, e aí está o propósito de todo batizado, ele não apresenta um programa, mas seguir o seu modo de viver. A realidade do banho batismal se consiste na incorporação a Cristo, integrado e instalado ao seu corpo, configurado à pessoa dele e com a participação nas funções que ele mesmo exercia naquele tempo e que hoje somos chamados a exercer como batizados. Por sermos enxertados ao corpo místico de Cristo, a Igreja, somos ungidos para as funções sacerdotal, profética e régia. E o Espírito Santo nos santifica e concede os seus carismas, para agirmos como testemunha de Cristo no mundo em que vivemos. E agora, compreendido o significado de morte e ressurreição em Cristo, no Espírito Santo, através do banho batismal, precisamos avançar para águas mais profundas e cumprir o mandato de Jesus de ir ao mundo e anunciar a boa nova, fazer discípulos e despertá-los para o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E assim, tudo que nós pensemos, falemos ou façamos, seja para a glória de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado por assistir o nosso vídeo Encontro de Catequese de hoje. E se foi bom e útil para você, aproveite e contribua lá com o Santuário São Judas Tadeu. E também divulgue os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal, ok? Até o próximo.